Boa tarde, gente. Hoje eu vou falar com vocês um pouquinho sobre esse artigo que foi publicado na Clinical Microbiology and Infection em 2020, do pessoal dos espanhóis, né, do professor Garcia Vidal, e ele fala um pouco sobre a incidência da co-infecção e da superinfecção em pacientes hospitalizados com a Covid-19, foi uma corte retrospectiva. A gente sabe, né, por tudo que a gente já passou aí nessa pandemia, nesses últimos 6 meses aí, que a gente tem experiência clínica muito pequena em relação ao SARS-CoV-2 e evidências científicas também bem pobres, e agora, assim, que começaram a aparecer mais os trabalhos, mas mais no começo da pandemia, a gente não sabia nada e não tinha nenhuma evidência de como tratar, como manejar essa doença e esses doentes. E uma dúvida sempre frequente que surgia era: será que a gente deve usar antibiótico na admissão desses pacientes com Covid? Será que há uma superinfecção na Covid-19? Será que há uma co-infecção também na Covid-19? A gente tem alguns trabalhos anteriores, que a gente até usou como base, que mostravam uma associação de infecção bacteriana pós, no período de recuperação assim, das infecções por H1N1, H2N3, principalmente por Staphylococcus aureus, e mais nos Estados Unidos pelos Staphylos MRSA, e isso ficou na nossa mente, né? Então, será que talvez os pacientes com Covid também façam parte desse subgrupo que já vem com uma infecção associada à bacteriana ou por outro micro-organismo junto com o Covid? E será que quando eles internam e eles pioram pelo Covid ou eles pioram por uma nova infecção? Então, esse trabalho, ele objetivou avaliar a incidência e a epidemiologia de co-infecções adquiridas na comunidade e superinfecções hospitalares nesse subgrupo de pacientes com Covid-19 internados nesse hospital espanhol. E o impacto dessas infecções nos desfechos dos doentes. A população foi composta de quase 1.000 doentes, né, 989 pacientes, que foram internados por Covid-19, que ficaram mais de 48 horas internados, ou que receberam alta ou que morreram. Tanto pacientes de UTI quanto pacientes de enfermaria. A metodologia usada, então, foi uma corte observacional de um hospital universitário de grande porte de Barcelona. O período do estudo foram os pacientes internados de 28 de fevereiro a 22 de abril deste ano. Todos os doentes eles tinham Covid-19 e ficaram internados por 48 horas ou mais e tiveram alta ou morreram. O diagnóstico de Covid era feito por PCR ou por critério clínico. O critério clínico, eles usavam o paciente ter sintomas como dor de garganta, congestão nasal, tosse, dispneia, perda do olfato ou do paladar e o infiltrado intersticial uni ou bilateral no raio-x de tórax. A coleta de dados ela foi feita a partir de arquivos eletrônicos, né, principalmente prontuário eletrônico, e aí, os dados colhidos foram os demográficos, onde constavam a idade e o gênero, a epidemiologia, as comorbidades dos doentes, os exames laboratoriais, as culturas, principalmente hemo-uro e cultura de secreção traqueal, e lá eles usam bastante também o teste de antígeno urinário para pesquisa de infecções bacterianas, coisa que a gente não costuma ter muito aqui no nosso serviço. E eles avaliaram também a suscetibilidade aos antimicrobianos. Os tratamentos e os desfechos, eles foram vistos na admissão na UTI, o tempo de internação hospitalar e a mortalidade. Então, quantos desses doentes, né, eram internados em UTI, quanto tempo eles ficavam no hospital e se eles morriam ou não. Se as culturas eram positivas, havia uma revisão de prontuário por um dos pesquisadores para avaliar se aquela cultura positiva realmente tinha uma significância clínica ou se foi só um achado de exame, tipo uma colonização. E que tipo de infecção eles investigaram? Eles investigaram infecções bacterianas, infecções virais, infecções fúngicas, colheram amostras de sangue, de líquidos estéreis, então líquido pleural, líquido acítico, escarro, e esses exames eles eram colhidos na admissão e conforme a solicitação do médico assistente. Na admissão, então, para tentar avaliar a co-infecção, e conforme a solicitação do médico, então, conforme esses doentes apresentavam algum sinal clínico de infecção após a internação, para avaliar a superinfecção.
Infecção bacteriana respiratória, o que eles consideravam? Quando a gente tinha uma ou mais culturas positivas, e essas culturas eram de sangue ou de líquido pleural, ou um escarro de boa qualidade, que considerava-se como boa qualidade se ele tinha mais de 25 polimorfonucleares e menos de 25 células epiteliais, um lavado broncoalveolar positivo, ou o antígeno urinário para pneumococo, que eles tinham lá essa disponibilidade. Para as infecções virais respiratórias, eles usavam o RT-PCR para influenza A e B, né, o painel viral, e o vírus sincicial respiratório, e esse multiplex PCR, que é um teste mais estendido, assim, que avaliava influenza A, B e C para influenza de 1 a 4 e o metapneumovírus. E como eram definidos, né, os critérios definidores de infecção? Então, para infecção de corrente sanguínea, era quando o paciente apresentava o crescimento de um micro-organismo em uma ou mais culturas, não sendo um comensal de flora da pele, né, por exemplo, um coagulase negativo, ou então quando havia um crescimento de um micro-organismos, de micro-organismos de flora de pele, como coagulase negativo ou corinebactério, mas aí deveria ser positivo em 2 culturas em sítios diferentes. Aí sim era se considerado como infecção e não como contaminação. Todos esses que estão com asterisco, vocês vão ver que eles passavam por um crivo dos pesquisadores. Então, para o paciente que tinha esse coagulase negativo, mesmo que crescido em 2 amostras diferentes, ainda ocorria essa avaliação do pesquisador para ver se realmente parecia ser infecção ou só contaminação. A parte fúngica respiratória, eles pesquisaram principalmente os aspergilos, né? Então, era considerado como infecção a presença do fungo no escarro de doentes intubados e com secreção purulenta. E infecção do trato urinário era crescimento de bactéria ou de fungo em cultura de pacientes que eram sintomáticos, ou se não eram sintomáticos ou não era possível acessar o sintoma, se houve uma significância clínica com o achado da cultura positiva, da urocultura. E como era definido co-infecção ou superinfecção? A co-infecção seria aqueles pacientes que positivassem algum exame por os critérios definidos anteriormente em até 24 horas da admissão, e a superinfecção seriam as culturas positivadas após 48 horas da admissão. Análise estatística foi uma análise descritiva de dados clínicos laboratoriais. As variáveis eram as contínuas e categóricas, foram avaliadas por média em número absoluto e em porcentagem. Foi feito o teste de Mann-Whitney e também o teste de Fisher para comparar essas diferenças entre os doentes que tiveram outras infecções e aqueles que não tiveram infecções. E era significante se o P fosse menor que 0,05. E aí, o que a gente viu de resultado? Então, como eu já tinha dito anteriormente, né, foram 989 doentes, destes, mais de 50% eram do sexo masculino, e a idade variou aí em média entre 62 anos. A gente vê que os pacientes que não tiveram nenhuma infecção eram um pouco mais jovens do que aqueles que apresentaram co-infecção ou até a superinfecção, um P significativo. A gente sabe que a gente não costuma usar no baseline a significância aí, mas eles acabaram colocando nessa tabela, talvez por ser um estudo observacional, não ter sido randomizado, enfim. De comorbidades, a gente percebe que são aquelas frequentes nos nossos doentes aqui também, né, de Covid, então hipertensos, grande maioria, diabéticos, com insuficiência cardíaca ou doença pulmonar crônica, e os doentes renais crônicos. Câncer, uma população também razoável, mas um pouco menor. De marcadores inflamatórios, eles escolheram a PCR, a ferritina e uma média aí de contagem de linfócitos, que na infecção viral pode ter uma alteração aí, principalmente para baixo. E o que eles observaram? Que os pacientes com superinfecção, eles apresentaram esses marcadores inflamatórios mais elevados, menos a ferritina, que não teve uma significância importante do ponto de vista estatístico, mas, em geral, eles eram maiores, exceto a contagem linfocitária, que nos pacientes mais graves ela era mais baixa. Acho que faz sentido aí com os pacientes mais graves. O DHL também era um pouco mais alto nos pacientes com superinfecção, também talvez demonstrando a gravidade.
E aqui ele mostra também o que eles usavam já de tratamento. Então, acho que naquele mais para o início da pandemia, a gente ainda não sabia muito bem o que fazia bem ou o que fazia mal. Então, os pacientes ainda usavam bastante os antivirais, né? Lopinavir com ritonavir, o remdesivir. Depois a gente viu que não tinha muito sentido do ponto de vista de evidência. Muitos usavam cloroquina também, ó, se a gente for ver, 87% dos pacientes que não tinham infecção e mais de 90% daqueles que tinham infecção usavam cloroquina. A azitromicina também aparece em praticamente mais de 80% dos doentes. A ceftraxona, um pouco menos, mas naqueles que a gente vê que ele tinham uma co-infecção, usaram mais também a ceftraxona, e aqueles já usavam até também a ceftarolima em alguns doentes. No caso de condutas imunomodulatórias, o tocilizumab foi usado em um número razoável também, acho que talvez pelo mesmo motivo, ainda estavam tendo os estudos, os trials ainda a respeito do uso do tocilizumab, então ele foi mais usado. E aí a gente vê aqui também um uso razoável até de corticoide, principalmente nos doentes mais graves, que foram aqueles que tiveram superinfecção, né, que já estavam internados e desenvolveram superinfecção. Eles usaram mais corticoide também, principalmente a metilpred. A Dexa aparece aqui embaixo, razoavelmente bem usada, um quarto dos doentes aí quase usava, mas bem menos em relação a metilpred. A gente ainda também não tinha nem publicado nenhum daqueles dois estudos, né? Nem o Codex e nem o outro que eu esqueci o nome agora. O Recovery, isso. Obrigada, pessoal. A média de permanência no hospital é meio óbvio, né? Pacientes que não tiveram infecções ou que tinham co-infecções que talvez já foram tratadas, porque a gente viu que grande parte deles já usavam antibióticos lá na entrada, ficaram menos tempo no hospital, e aqueles que tiveram superinfecção, que provavelmente foram os mais graves, ficaram o dobro de tempo aí no hospital. E da mesma forma, eles acabaram indo mais para UTI, isso acho que é meio óbvio, né? E o tempo de permanência em UTI, apesar desses mais graves terem ficado mais tempo no hospital, foi similar entre os com co-infecção e os com superinfecção. E no ponto de vista de mortalidade, a mortalidade foi um pouco, assim, o dobro daqueles que não tiveram infecção, então 8%, 9% dos que não tiveram nenhuma infecção associada ao Covid morreram, contra 18% ou 16% daqueles que tinham alguma infecção associada. Das infecções que apareceram aí nesses doentes, estão mostrando todas as culturas que foram coletadas, a gente percebe que foram 88 infecções no total, diagnosticada em 72 doentes. Alguns doentes tiveram mais do que uma infecção. Dessas 88, 74 foram bacterianas. 3 dessas bacterianas ocorreram no mesmo doente, 2 ocorreram em 12 outros doentes e uma nos demais doentes. 7 foram infecções fúngicas e 7 foram infecções virais. O que a gente mais viu de bactéria isolada aí foi o pneumococo, o Staphylococcus aureus, as pseudomonas e os gram-negativos entéricos, como a E. coli e a Klebsiella. Aqui, a gente tem essa tabela para mostrar o número de pacientes com resultados positivos, tá? Então, a gente vê que não foram, assim, se você pegar o todo de doentes, né, dos quase 1.000 doentes, não foi uma grande porcentagem, se você for avaliar de hemocultura, cultura de urina. Talvez as amostras respiratórias foram as que tiveram uma positividade um pouco maior, e também os antígenos urinários. Até depois eu queria que o senhor comentasse um pouquinho aí sobre o uso desses testes, que não é muito da nossa prática. Aqui aparece os vírus com uma intensidade bem menor, né? E o que mais apareceu foi o influenza A. Aqui ele compara não só o número de pacientes com resultados positivos, mas também o número de pacientes com resultados positivos em relação a todos os testados, e o número de pacientes com resultados positivos, com testes positivos, dentre todos os testes avaliados, tá? Então, a gente observou esses dados que eu falei.
Aqui essa tabela mostra um pouco mais do tipo, né, do nome, do sobrenome do bicho encontrado nos pacientes que tiveram as co-infecções. Então, a gente vê que os estáfilos comunitários, desculpa, a pneumonia comunitária, o principal agente aí foi o pneumococo, que acho que já era esperado mesmo, né, o que a gente mais tem nas pneumonias bacterianas em geral, seguido pelos estáfilos áureos, e tivemos 2 pacientes com hemófilos e com moraxella que tiveram, juntamente com o pneumococo, essa bactéria, não foi uma bactéria isolada. Então, era COVID, mais pneumococo ou estáfilo áureos, mais moraxella ou mais hemófilos. Pseudomonas apareceu também, principalmente nos pacientes que tiveram infecção do trato respiratório baixo, e principalmente aqueles que tinham já doença pulmonar crônica, como as bronquiectasias. Da parte de pacientes que chegaram com infecção de trato urinário associada, a gente vê também os gram-negativos entéricos, E. coli, Klebsiella, o Fécio, que também já é o esperado aí quando a gente tem as infecções, as cistites habituais, cistites não, as pielonefrites. Quando a gente vê os pacientes que tiveram superinfecção, os que tiveram PAV, o micro-organismo que foi preponderante foi o Staphylo aureus, seguido pela Pseudomonas e depois pela Stenotophomonas maltophilia. Eu achei que isso, pelo menos agora no perfil que eu vi assim, nas UTIs que eu rodei, foi similar ao que aconteceu aqui com a gente. A gente via bastante depois, quando os pacientes diagnosticavam ou colonização ou infecção mesmo, era por Staphylo aureus, e agora, esse mês, até a gente viu bastante Pseudomonas também. E naqueles pacientes que não foram entubados, mas que tiveram pneumonia hospitalar, também surgiram os mesmos micro-organismos. As bacteremias, elas ocorreram principalmente por coagulase negativo, eu achei isso interessante, seguida por pseudomonas e por enterococo. É um pouco diferente do que a gente tem aqui, né? A gente acaba tendo um pouco mais de KPC. Não sei como é lá na Espanha, o professor talvez consiga me dizer um pouco melhor em questão de disseminação de MDR, enfim, de KPC. Eu não sei se é uma constante lá nos hospitais de Barcelona. E nas infecções urinárias hospitalares, também a E. coli apareceu como um dos maiores micro-organismos, seguidos pela Klebsiella. Quando a gente discutiu da parte da co-infecção comunitária, além das bacterianas, que foi o que a tabela mostrou mais, a gente teve algumas infecções virais, 7 no total, principalmente pela influenza A, o influenza B, o vírus sincicial e um caso de herpes também. Um deles era a co-infecção, além do Covid, tinha esse influenza A mais uma bacteriana, e isso foi associado à maior mortalidade. Então, aqueles pacientes que tinham Covid e que tinham um outro vírus associado morreram também mais do que os que só tinham o Covid. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Das infecções fúngicas também, que ele não coloca na tabela, foram também 7 diagnosticadas, e os fungos que eles encontraram foram os aspergillus e a Candida albicans. Geralmente também eles estavam associados com outras bactérias, tá? E naqueles pacientes que tinham o aspergillus, eles geralmente tinham fator de risco para ter doença pulmonar. Na verdade, eles já tinham doença pulmonar prévia, ou eram pacientes mais imunossuprimidos, ou muito idosos, acima de 75 anos. Geralmente também eles estavam entubados. Corticoide também foi associado à maior ocorrência de infecção fúngica, e só tiveram um óbito desses 7 que apresentaram infecção fúngica. Quanto à Cândida, eles tiveram 2 candidemias na UTI e uma infecção do trato urinário relacionada com candidíase, mas essa infecção do trato urinário ela estava relacionada também a dispositivo, a presença de sonda vesical de demora. E teve também um caso de candidemia associado à infecção abdominal grave. E desses todos com candidemia, 2 foram a óbito. O que a gente conseguiu ver nesse trabalho? Que a mortalidade geral em doentes internados por Covid por mais de 48 horas foi em torno de 10%. Eu não sei se isso bate aqui com o nosso do Brasil, talvez eu fiquei com a impressão que o nosso fosse um pouquinho maior, e que aqueles pacientes que tinham co-infecção, eles acabaram precisando de ir mais para a UTI. A superinfecção se associou ao maior tempo de internação, maior tempo de UTI e também a uma maior mortalidade.
E aí, baseado nisso, né, o que o artigo conseguiu discutir? Que a taxa de co-infecção foi menor no COVID do que nas outras infecções virais. Então, quando a gente teve a pandemia de H1N1 e H3N2, a gente percebeu, principalmente com o estáfilo, uma ocorrência, uma incidência maior dessas co-infecções. E por que talvez isso possa ter ocorrido? Porque tem uma hipótese, um postulado aí que o COVID talvez ele hiperative os macrófagos, e aí isso talvez tivesse diminuído essas co-infecções, mas são tudo hipóteses, ninguém conseguiu provar nada disso. E causas para você ter menor infecção hospitalar, né? Menor superinfecção junto com o COVID. Seria um uso de antibiótico empírico, porque como os pacientes são muito graves, fazem muita febre, muita disfunção orgânica, e a gente fica muito em dúvida, é COVID ou não é? A gente não tem um teste laboratorial que muitas vezes consegue definir isso. E a gente trabalha muitas vezes baseado no medo, a gente acabava dando muito antibiótico empírico. Então, talvez por isso tenham se desenvolvido menos infecções. Outras causas seriam o isolamento, que a gente até comentou com o Ícaro ontem, então as pessoas tinham muito medo de pegar Covid, principalmente no início, então talvez paramentava melhor e isso levou a uma menor disseminação das infecções. E também a gente acabou pedindo menos testes microbiológicos pós-Covid. Muito porque às vezes a gente achava, isso é do Covid, também tinha esse outro viés, né? Além de não saber, e a gente acabava não pedindo, e com muitas infecções eles passavam batindo. E também tem, de novo, também na superinfecção, essa hipótese da hiperativação macrofágica. Como eu já disse, quem teve mais superinfecção foi mais para UTI, foi mais entubado e usado ventilação mecânica, e usou mais catéter central. Quem tinha co-infecção e superinfecção morreu mais, mas foi uma análise não ajustada. Então, a gente não consegue, talvez, levar isso a ferro e fogo para a nossa realidade. O que eles tiram também de conclusão? Que o antibiótico, talvez, na admissão, deva ser usado se o paciente tem uma imagem, uma toma, um raio-x sugestivo de infecção bacteriana. Isso eu acho um pouco difícil, na minha opinião, porque o COVID pode dar tudo de tudo, né? Desde vidro fosco até consolidação, até, enfim. Então, acho que fica um pouco complicado a gente dizer, jurar por Deus, olhar e falar que aquele raio-x parece, aquela imagem parece de pneumonia bacteriana. Se o paciente já entrar, já logo nos primeiros dias de sintomas, já se aparecer muito grave, já precisar logo de UTI, então talvez tenha alguma coisa junto aí, além do COVID. E nos imunocomprometidos, que talvez a gente tenha que pensar com um pouco mais de carinho. Pontos fortes aí do estudo foram o número de doentes, foi um N grande, e uma coleta ampla de dados, tanto os clínicos quanto os laboratoriais. E os pontos fracos, foi um estudo retrospectivo, né, não foi um RCT, não tinham testes sistemáticos, então teve muito doente que talvez estava infectado, mas não foi culturado, porque como foi já feito retrospectivo, aquilo que já tinha passado e tinha talvez aspecto de infecção poderia não ter sido avaliado. Ele só avaliou quem morreu ou quem recebeu alta. Mas a gente sabe que no COVID muitos doentes ficam crônicos no hospital e que ficam lá internados meses. E aí, esses pacientes talvez poderiam mudar um pouquinho esse resultado? Não foram pesquisados atípicos, eu também não tenho dados da epidemiologia espanhola, se lá atípico é um tipo de micro-organismo que é muito prevalente nas infecções, principalmente respiratórias. Aqui no Brasil a gente vê que parece que não. Eu não sei se talvez isso mudaria um pouco. E o uso de antibióticos na admissão, porque a gente, aqui, pelo menos na nossa experiência, até a Covid sair positivo e no começo da pandemia, todo mundo ficava com cefazitro aí pelo menos 5 dias. Então, será que isso também não teria mudado a frequência das infecções? E o outro ponto fraco é que foi só um centro único, uma UTI espanhola, que tem o viés do jeito de trabalhar, do pensamento da equipe médica, que geralmente pode ser muito diferente de um lugar para o outro. E aí a conclusão do estudo é que infecções associadas em doentes com Covid-19 são de baixa incidência, mas que quando elas ocorrem, elas são muito mórbidas. Bom, gente, obrigado, Jaqueline. Vamos lá. O que vocês trazem aí para a beira-leite? É um estudo basicamente descritivo, né? Basicamente descritivo, mas acho que ele é bem importante para a gente.
É um estudo de país desenvolvido. E só acho que para a gente ficar um pouco mais, para contemplar um pouco mais a situação que isso foi feito, acho que vocês perceberam que a casuística toda é do Clinic, né? O hospital em Barcelona do professor Antônio Torres, do Vicente Arroio, e a UTI respiratória deles é uma UTI muito forte. Né? O Otávio passou um tempo considerável, eu acho que chegou perto dos 2 anos. E, assim, eles correm atrás da etiologia das infecções respiratórias com vontade. Um dos autores é o professor Antônio Torres, né? Ele está meio afastado já, acho que pela idade, mas ele fez parte aí da análise e discussão. Bom, acho que assim, isso é importante a gente saber, né? Porque por que eles têm todo isso de dados? Porque eles focam muito no diagnóstico etiológico das infecções respiratórias. E foi uma região que não foi perdoada pela pandemia, de jeito nenhum. Então, vamos lá, gente. O que vocês trazem aí para nós, para Beira Leito? Assim, de estatística, apresentação de dados, não tem grandes coisas que a gente ficar parando muito ali para pensar, né? Mas o que vocês trazem ali do pensamento clínico para nós, a Beira Leito? Todo mundo falando. Danilo, você falou para mim que queria falar um pouquinho sobre o texto? Bom, eu não sei, eu não fiz nenhum comentário nesse sentido aí, mas acho que tem uma outra ideia para falar, assim. Primeiro, assim, no início da pandemia, de fato, assim, tinha um desconhecimento muito grande sobre essa doença, né, a Covid-19, e era muito comum mesmo nas admissões o paciente receber antimicrobiano. E aí demorava muito para sair o exame confirmatório da infecção por Covid, então, de fato, os pacientes ficavam com antimicrobiano alguns dias. Mas depois, conforme a gente começou a entender um pouco melhor a doença, já foram saindo as primeiras casuísticas, a gente percebeu que a incidência de co-infecção na admissão não é tão alta assim, os exames começaram, o exame confirmatório da Covid começou a sair com mais agilidade, né? Aí ficou bem menos comum essa questão do antibiótico na admissão. E o que eu penso é que, assim, baseado no que a gente tem de dado hoje, acho que dar antibiótico para um paciente com Covid no início da internação, na admissão, tem que ser uma conduta de exceção, assim, não a regra. Tem que ser casos bem selecionados mesmo, onde existe uma suspeição clínica importante, uma infecção bacteriana, enfim, alguma cultura isolando alguma coisa, né? Agora, então, assim, isso é a impressão que a gente tem no dia a dia, que esse estudo que você trouxe meio que corrobora um pouco essa impressão, né? Agora, superinfecção já é um outro caminho aí, um outro universo, né? A incidência de superinfecção, né, nesse trabalho que você trouxe também não foi tão alta, mas o que a gente vê no dia a dia, assim, que, enfim, tem alguns pacientes que ficam inflamados muito tempo, fazendo CIRS muitos dias, assim, e, e aí é uma preocupação muito grande nossa essa questão da superinfecção, e é uma coisa que a gente procura exaustivamente e a gente encontra com alguma frequência. Não sei, talvez o professor tenha os dados aqui das nossas UTIs, pelo menos da UTI do GN, qual que seria a incidência de superinfecção aí em pacientes com Covid, mas não sei, talvez seja maior do que 5%, 5, 6, 7%, que foi o seu estudo que você apresentou aí. O que eu pensei, assim, que talvez pudesse ser diferente um pouco da nossa realidade. Principalmente, acho que talvez pelo número de funcionários, treinamento de equipe, acho que pelo que o professor falou, que é uma UTI respiratória, eles devam já ter uma equipe bem consolidada, com
bem treinada, enfim. É um pouco diferente do que a gente acabou tendo de possibilidades aqui durante a pandemia, né? Que a gente acabou recebendo um monte de gente nova, que muitas vezes nunca tinha entrado numa UTI, acho que isso contribuiu bastante para a superinfecção. A gente teve um período também de uso indiscriminado aí de antibióticos, principalmente em outras UTIs, na GN não tanto, mas enfim, em outras UTIs, acho que talvez isso tenha contribuído. Invasões também, como eram pacientes muito graves, eles eram muito invadidos, e acho que isso também contribuiu bastante. Dri, eu queria te espetar. Eu queria perguntar a respeito do Track Care, que a Adriana Irota está aqui, gente, eu vou aproveitar. O Track Care, não sei, é uma impressão minha, nunca li nada a respeito, mas queria te perguntar. Tenho a impressão que aquilo é um meio de cultura, que fica aquele treco melecado de secreção ali o tempo inteiro, muitas vezes a gente deixa a pontinha aberta no leito, enfim. Eu queria a sua opinião se... Eu acho que também às vezes nem aspira tão bem quanto se aspirar aberto, pelo menos acho que não forma mais rolha e tal. Se você acha que o uso do Track Care em si pode contribuir para aumentar o número de superinfecção no paciente com Covid. Se a gente for pensar na comparação entre sistema aberto e sistema fechado para pneumonia associada a ventilador mecânico, por exemplo, não tem diferença. Então, tanto faz você usar um sistema ou outro, cada um deles tem os seus problemas associados. Do sistema aberto é o fato de você, eventualmente, dependendo da forma como se utiliza, poder contaminar o sistema durante o procedimento, mas o sistema fechado, a princípio, tem esse problema da dificuldade que a gente tem de fazer uma aspiração adequada. Se é meio de cultura ou não, não dá para saber. Não dá para saber. A princípio, você está deixando... você estaria colonizando o paciente com aquilo que saiu dele mesmo. Tudo bem que a gente começou a utilizar esses sistemas fechados mais tempo agora durante a pandemia, porque a gente não utilizava durante esse tempo prolongado que a gente utilizou na pandemia. Então, eu não sei se esse tempo em que a gente manteve o mesmo sistema fechado poderia contribuir para aumento de PAV. E isso é uma coisa que a gente não tem resposta, né? O fabricante manda a gente trocar a cada 24 horas. A gente deixou a internação inteira do paciente quando possível. Então, pensando principalmente na dificuldade que a gente poderia ter de reposição de material. Então, a gente não sabe exatamente o quanto isso contribuiu. Eu acredito que possa ter contribuído para aumento de infecção, sim, só que a gente não vai ter essa resposta nesse momento, né? Bom, olha só, a gente não tem muitos dados do HC como um todo, né? A não ser a mortalidade, que eu acho que já comentei com vocês, que até o começo de julho, a mortalidade das UTIs do HC como um todo foi de 49%. Tá? Isso é mortalidade hospitalar. É mortalidade que, assim, um pouco menor que a alemã, igual a britânica, um pouco maior que a norte-americana. Então, acho que assim, não é muito ruim. Enquanto das infecções, putz, eu só posso falar para vocês da GN. Esse último mês foi um mês ruim. A gente tem até agora 3 PAVs esse mês e provavelmente mais uma agora que entrou antibiótico hoje para o doente. Se ele melhorar, provavelmente vai ficar com um PAV mesmo. Mas até metade do... A gente tem agora na GN foram 215 pacientes, tá? Até metade do mês passado, eram 170 pacientes, tinham sido 6 PAPs, tá? Sei lá quanto que é isso. Eu tinha feito a conta, não lembro quanto é que é isso. E nenhuma infecção, uma infecção urinária, desculpa, e nenhuma de catéter. Assim, acho que o HC inteiro está seguindo mais ou menos com essa densidade.
O que está acontecendo muito agora também é assim, que a gente está pegando os doentes crônicos, né? Os que estão ficando, estão concentrando todos nas UTIs clínicas, e isso atrapalha um pouco, né? Mas isso não justifica tudo. Eu estou falando isso dessas três, quatro partos que a gente teve esse ano, só um foi num doente mais crônico, o resto eram doentes agudos mesmo. Enfim. Desculpa. Quando eu rodei lá na DN com o professor Daniel Joelson, ele sempre fazia a tabulação dos dados e mandava para a gente semanal. Aí lá foram 115 doentes até a última semana, quando desmobilizou, né? Na verdade, quando ele saiu de lá e a gente saiu junto. E desses 115 doentes, a gente teve 11% de PAV, número até razoável, né, perto do que o senhor falou, 5% de infecção do trato urinário, 5% de infecção de corrente sanguínea e 24% dos doentes utilizaram antibióticos por infecção presumida, mas as culturas nunca positivaram. Isso, olha, gente, eu sempre falo isso, só que esses últimos meses eu dei uma relaxada, mas a gente fica falando de infecção, os critérios do CDC, do IDSA, mas eu acho que isso é importante, né? É importante a gente preencher, mas não tem que lembrar uma coisa, né? Se você não tem infecção, você não usa antibiótico. Então, talvez um jeito mais prático e talvez um pouco mais rigoroso da gente se cobrar é a gente ver o que está usando antibiótico. Isso é uma coisa importante. Esse mês isso subiu bastante na GN. Até metade do mês passado, dos 170, 10 pacientes tinham usado antibiótico, dos quais 6 foram por PAV. Então, 4 usaram de forma empírica e sem ter um diagnóstico de etiológico, microbiológico. Né? Então, assim, é só... Agora, assim, eu acho que uma coisa interessante para a gente é que parece que o fenótipo é um pouco diferente mesmo da H1N1, que a H1N1 tinha até 30%, né, de co-infecção. Superinfecção foi muito baixa mesmo, mas co-infecção era relativamente alta. E sempre que interna algum doente, que você faz o diagnóstico, só lembrar que, pelo menos para os norte-americanos, o rinovírus é uma causa muito importante de pneumonia que fica internado. Não sei se todos precisam de ventilação, quantos precisam de ventilação, pelo jeito não é muito grande. Mas a gente sempre fica pensando de deixar os antibióticos, manter antibiótico. Mas, assim, mesmo na H1N1 nas épocas atuais, acho que a tendência é deixar sem mesmo. Né? Não, acho que concordo com vocês que lá no começo todo mundo ficava assustado, a gente ficava deixando antibiótico ali 3, 4, 5 dias às vezes, né? Às vezes até saiu o PCR, mas isso durou poucas semanas e acho que hoje em dia ninguém mais dá antibiótico. Né? Só, às vezes, mesmo sem ter o diagnóstico. Né? Agora ainda é um pouco mais difícil. E, bom, pelo menos, bom, sei lá, isso é uma coisa que no HC vai ser interessante quando o banco quando for começar a explorar, para a gente ver os resultados, né? O que o uso de antibiótico realmente teve aí de associação com desfechos dos pacientes. A gente tem bastante dado, gente, que assim, o comportamento do HC, apesar de ser um centro único, são várias UTIs, várias mentalidades. Né? Totalmente diferente. E acho que vai ser bem legal que a gente tenha esses dados. O Pedro estava pensando em fazer isso, avaliar o uso de antimicrobianos. E, bom, nas UTIs clínicas, realmente, o uso de antimicrobianos é relativamente baixo. Né? Nas 3 UTIs clínicas, né? A DS, a GS, a antiga DS, né? A GS e a GN. Elas são muito parecidas, né? O uso de antibiótico é baixo e muito parecido. E uma coisa que me chamou a atenção, vocês têm visto muito diagnóstico microbiológico de infecções? Essa é a primeira pergunta, são duas, na verdade. Em outras UTIs eu vi mais, professor. Em outras UTIs eu vi mais. Mas microbiológico. Microbiológico. Não só de pôr antibiótico. Não, microbiológico. Principalmente corrente sanguínea. Corrente. Tá. E assim, que micro-organismos vocês têm visto com mais frequência? Olha, no grau eu vi muito acineto e muita pseudomonas e os áureos. Áureos, assim, eu tive bastante PAV lá por áureos, vários óbitos, inclusive, morreu quase todo mundo lá. E foi o que mais apareceu, mas a maioria não era MRSA, não, era Oxaes. Oxaes, né?
E vocês, gente? O que vocês têm visto aí de superinfecções? Tem sido frequente? Quais os bichos mais frequentes? Deus deve ter visto bastante insensibilidade. Bom, assim, puxando da memória, assim, agora, o que eu tô lembrado é o período que eu passei lá na 11D Sul, a gente teve algumas paves por staff. E o que o pessoal que estava lá mais tempo falava era de que era o germe que estava sendo mais comumente isolado mesmo, era estáfilo, assim. Lá no Samaritano também teve uma pneumonia grave também por estáfilo, uma PAV grave por estáfilo. E agora esse mês a gente viu algumas PAVs, enfim, ou pelo menos algumas secreções traqueais positivas para pseudomonas, assim. Certo. Acho que os dois agentes mais comuns que eu vi, pelo menos, é esse, é estáfilo e pseudomonas. Mas estáfilo mais comum, inclusive. Tá. De vocês outros também têm essa impressão que estáfilo tem sido mais frequente aí, dos gram-negativos, talvez pseudomonas, para infecção respiratória, digo, né? Oi, tá me ouvindo, senhor? Sim, fala. Opinião que eu tive, acho que foi parecido com o Danilo. Uma coisa que, não sei se eu tô viajando, mas que eu reparei. É o Pedro que tá falando? É o Desculpa. Pedro. Isso é o Pedro, meu microfone não funciona. Ah, você está disfarçado de Matheus, né? Exato. Tá disfarçado de bromélia. Ele jogou baixo. A impressão que eu tive é paciente mais agudo, mais no começo da ventilação mecânica, parecia vir mais áureos. E os pacientes cronicões, muito tempo de HC. Nossa, travei aqui. Muito tempo de HC, daí vinha os gram-negativos, daí com maior resistência mesmo. Correto. Bom, gente, é isso aí, né? Professor, Fala aí, Danilo. uma coisa que me veio à mente aqui também, assim, que eu vi alguns gram-negativos não fermentadores, assim, que não era tão comum, mas eu vi, assim, alguns casos de estenotrofomonas, por exemplo, sabe? O Pedro tá concordando aqui. Parece que foi uma coisa mais comum do que o habitual. Uhum. A família Pseudomonas, né? Hoje até estava comentando com vocês, né, que pelo menos na UTI clínica, pelo menos na sexta e na GN, eu tinha a impressão que não era tão comum Pseudomonas, né? Mas não, Pseudomonas não é o bicho mais frequente, né? Staphylo sempre foi o bicho mais frequente, seguido das enterobactérias e depois vem Pseudomonas e por último a Cineto para a gente. Mas, enfim, esse mês foram bastantes, né? Cacilda, assim, pelo menos isolados, né? Não necessariamente infectantes, mas isolados. Vírus a gente não rastreia, né? Então não dá nem pra gente ter ideia. E fungo também a gente acaba pedindo muito, assim, pelo menos das culturas que eu vi de secreção traqueal, tudo, a gente não teve vazar. Tinha uma outra certo. cândida, mas assim, nada. Que a gente lê cada vez mais as inscrições aí esqueci o nome, do flamentoso, aspergilos. Olha, aqui a gente não teve nenhum momento, teve até suspeita, mas nada confirmado. Não sei, na experiência de vocês, chegaram a ver algumas? Alguma, né? Desculpe. O pessoal conversei com com o Daniel recentemente e também não tinham visto nenhuma lá. O do Leite diz que no Síria tiveram duas, né? Enfim. Mas são coisas interessantes aí para a gente pensar. Dos vírus que a Jaque colocou, nos nossos 30 primeiros da GN, quando ainda a gente fazia ainda o painel viral inteiro, às vezes o P21, a gente teve um rinovírus e um H1N1.
Foi isso, foi isso. Foi um rinovírus H1N1, não é só, né? Então foram 2 de 30. E os dois com Covid também. Esse detalhe. No Luz eu vi um sincicial, Ju, Ah, tá. que é um idosinho. E junto com o Covid. Junto. Né? Que é... Não. Mas depois também parou de fazer, né? Os dois testes. Então. Eu acho que no fundo, não ia mudar muito a conduta que estava acontecendo, e acho que em termos de gasto, acho que foi importante fazer isso. Professor, e a respeito do antígeno urinário? Ah, sim, perfeito. Gente, o antígeno urinário é aquela coisa, né? É um exame que assim, a sensibilidade dele não é das mais altas, roda aí, dependendo da casa que você pegar, em torno de 70%, a especificidade é alta. Apareceu, muito provavelmente tem mesmo. Em geral, ele é feito para pneumococo e para legionela, né? E é que a gente não dispõe dele aqui, né? Até dispõe, mas para situações de pesquisa, né? Tem quem faça, acho que até tem kit, mas se a gente pedir, ninguém vai fazer. Pensando talvez nesses doentes que a gente tem dúvida, seria uma estratégia. É engraçado que para nós agora nem PCR oxe, esqueci, para pneumocista a gente está fazendo, né? Acho que por contenção de gastos. O que complica, assim, não é, acho que não é sempre que a gente vai ter esse problema, mas para os transplantados precisam, né? Os que faz transplante, acho que não precisa fazer. Bom, enfim, gente, é isso aí. Acho que, não sei se vocês ficam com a mesma impressão que eu, mas na minha cabeça, assim, eu tinha a impressão na beira-leito ali que a incidência de infecções era menor do que o habitual. Né? E eu acho que com o caso disso que do pessoal de Barcelona, isso acho que corrobora com isso, né? A gente não precisa ficar usando antimicrobiano de cara, né? Dá pra gente, lá no começo, a história de Covid, a história de Covid, acabou. E aí das superinfecções, é que a gente não pode baixar a guarda, né? Acho que assim, profilaxia sempre vai ser a principal. E não são comuns de acontecer. Acho que isso é fato, né? Agora. Não sei, isso é o que eu tirei para mim. Eu, pessoalmente, eu gostei bastante do texto. Né? Acho que é um texto descritivo, mas que tem muita informação. Né? Muita informação para nós. Para os grandes trialistas aí, né? Não é um texto que acho que muda muita coisa, mas para mim, acho que ele traz um pouco mais de segurança para o dia a dia. Bom, gente, então é isso aí. Vocês têm alguma colocação a mais? Oi. Uma outra coisa que me chamou a atenção, professor, não sei se valoriza ou não, mas com relação aos marcadores inflamatórios, foram um pouco mais baixo nos pacientes que não tinham com infecção, e se eu não me engano a ferritina chegava a ser até significativamente, estatisticamente relevante. O que pensa disso? Cara, acho que você tem razão, né? Assim, vírus inflama. A conclusão final. Eu pessoalmente, eu prefiro não ver PCR, não ver procalcitonina, não ver, pelo menos no dia a dia, são esses dois, né? Eu prefiro não ver. Eu acho que assim, olhar para o doente, acho que ir lá examinar, ver a secreção, auscultar, talvez seja mais importante. Aqueles dados do professor Amário, das necrópsias minimamente invasivas, que tinham co-infecção, eu lembro que ele mandou até o texto do grupo, mas eu não me lembro dos resultados agora. Se os pacientes, se ele chegou a relacionar isso com PCR e tal, naqueles que tinham. Não fez. Mas essa é legal mesmo, né? Essa é legal. Gente, só lembrar que assim, acho que o filtrado neutrofílico, condensado, isso não fecha a diagnóstico de infecção, né? Bacteriana. Complexo, né? A gente fazer diagnóstico. Por isso que assim, os critérios para PAV são, para qualquer infecção respiratória baixa, eles são falhos, a gente sabe disso, mas que não tem um padrão ouro. Né? A gente fala, tem muita infecção que melhora sem antibiótico. Pô, será que era infecção? O fato de melhorar não quer dizer nem que era, nem que não era. Né? Bom, enfim. Mas que esse assunto é fascinante, mas principalmente porque a gente não conhece direito. Né? Bom, legal. Gente, então, vamos lá, vai. Vamos
Bom apetite para vocês, então. Até segunda-feira, até terça, né? Até terça. Tchau, tchau.